Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Tema interessantíssimo essa semana. Eu vou começar com uma pergunta para a gente refletir aqui. Se você, Pitu, tivesse um problema sério na sua vida, um problema sério na sua empresa de RH, e você tivesse todo o poder possível para resolver o problema, se tivesse o poder de demitir esse funcionário, o poder do presidente da empresa, o que você faria com esse funcionário problemático? Não precisa responder, Pitu, que eu não quero te colocar no spot, não quero que você fique com problema com o seu chefe. Mas é uma pergunta interessante, porque cada um de nós, se você tem um problema e você quer resolver, você vai usar todos os seus recursos para resolver esse problema. E a gente viu semana passada a questão de Deus se manifestando para o povo de Israel através de uma profecia de que ele seria um servo, né? Então a gente ficou meio com um gostinho de quero mais, não consegui entender por que Deus fez isso, né? Então hoje a gente vai entender um pouco mais por que Deus, que tinha todo o poder, tinha e tem todo o poder de criador, de redentor, de tudo que ele poderia fazer no mundo, ele poderia resolver os problemas de Israel de qualquer jeito, ele poderia eliminar todos os inimigos de uma hora para outra, e Deus escolhe mandar uma profecia de um servo, né? Então essa profecia ela vem sendo falada desde o começo do livro de Isaías, né? Isaías 7 fala que a virgem conceberá um filho e será chamado Deus conosco. Aí a gente estudando lá, né, Pitu, não entendemos por que isso e tal. Depois, Isaías 9, esse filho vai ser o Pai eterno, o príncipe da paz. Então não vai ser um filho normal, vai ser algo maior do que os seres humanos. Depois, em Isaías 11, vai vir o ramo do tronco de Jessé, né? E a gente chega justamente no dia de hoje, onde estamos estudando qual foi o propósito de Deus. Deus poderia ter eliminado todos os exércitos, Deus poderia ter resolvido com todo o poder que ele tem, direito e tem como criador, e ele não o fez. E a gente chega aqui na história do servo. E aí, o que acontece? Diga para nós. Então, legal, João. Vale lembrar que semana passada, né, a gente até, te confesso aqui que foi até difícil para a gente, porque a gente tentou entender o que seria o servo. E a gente explicou que servo, a gente sabe que é o Messias, que é Jesus. Mas sem ir com muita explicação teológica, ainda usando outros livros ou para frente, a gente tentou ficar no que a gente sabia no nosso estudo. E essa semana complementa a semana passada de uma forma muito boa. Então, agora que a gente sabe que o servo é o Messias, que é Jesus, parece que agora a coisa se abriu. Né? E Isaías, de novo, falando isso, acho que toda semana, aquele livro que eu achava que era um livro que eu nunca iria entender, está cada vez mais se abrindo. Semana passada me deixou um pouco mais com medo, que achei, nossa, agora realmente o livro está naquele ponto que a gente não consegue entender. Mas vocês vão ver o seguinte, ele, como o João falou, desde o início, ele vai explicando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando ele era vivo, né, na época de Acas, ele explicou, olha, vai ter isso. E não se esqueçam depois, ele até profetizou que o povo seria libertado da Babilônia através de Ciro, coisa que antes ninguém tinha feito, né? Era bem preciso. E ele começa agora, já como o João falou desde o início, falando, né, uma concepção de um nascimento. Nascimento de quem? E depois que essa pessoa, esse Salvador, esse servo, também seria da descendência de Davi, e que ele iria restaurar a Israel e traria a libertação. Então, imagina, essas coisas acaba o povo pensando que vai ser um rei. E a gente sabe que ia ser alguém importante, né? Mas quando você pensa que é um rei, é um reino com exército poderoso, né? Com poder, com riquezas e terras. E você não pensa que é um rei pobre. Você não pensa que é um rei sozinho. Você não pensa que é um rei que não tem exército, né? E Isaías vai, além de tudo isso, além de explicar aqui da descendência e o que ele ia fazer, ele também fala que esse servo ia sofrer. E aí que começa o povo a ficar meio que perdido, mas como pode? Que ia ter uma tragédia que ia acontecer, né? Antes da exaltação ia ter uma tragédia. E foi além, falando que esse servo ia ter a sua aparência desfigurada, a ponto que o povo não ia reconhecer quem era essa pessoa. E a gente sabe hoje que essa história é a nossa história da salvação, porque a gente está lendo depois, a gente já conseguiu estudar. Mas imagina isso na época que o pessoal está lendo, e até na época que na época que aconteceu a crucificação de Jesus. O pessoal ainda acreditava que se o Salvador, desde
do pecado, desde do jardim do Éden, quando teve o pecado, Deus prometeu, vai ter um Salvador que vai vir com todo o seu poder e glória. Então, de novo, o povo pensa que é um rei. E quando você tem essa mentalidade, é difícil a gente voltar a pensar que vai ser alguém que sofreu, que foi desconfigurado e que o povo nem ia reconhecer. E tanto na hora da crucificação, o povo ainda pensava, mas se o cara tem tanto poder, por que ele não está se salvando a si mesmo? Né? Aí é difícil o povo conseguir entender isso daí. E Isaías explicou tudinho o que ia ser, passo a passo, mas hoje a gente sabe que Deus teve que tomar uma decisão impensável para poder resgatar o povo, né? E você veja, né? Se você olhar os versos aqui, você tem que ler de repente ao contrário, né? O que a lição diz. Primeiro, em 52, 13 e 14, o servo ele seria exaltado porque ele sofreu, né? Depois ele vira o Salvador, né? Que diz aqui, ó, o Senhor consolou o seu povo e ele o resgatou. Aí no verso 10 diz aqui, 52, 10, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Eles estão vendo a cruz, né? E no final o seu Deus reina. Então o caminho para o reinado ele começa da servitude e vai para a salvação e depois vai para o reinado. E só para linkar um pouco com o que você falou da cruz, Jesus, ao ler Isaías e ao entender a sua missão também, disse isso aos discípulos. Ele disse aqui, ó, em João 12, 32, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você veja a mesma linguagem que Isaías usou. Isaías disse, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Aí Jesus explica como que ele vai ser levantado. Ele vai ser levantado no madeiro, numa cruz. Aí diz aqui no verso, em João, não para ficar indo muito assim, me desculpe, mas só para flechar, diz assim, ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele ia morrer. Então você veja, não foram só os fariseus ou só os romanos que não entenderam a missão de Jesus. Nem os discípulos entenderam. Eles tiveram extrema dificuldade. Então, quando Jesus perguntou para os discípulos, quem que dizem que eu sou? Eles dizem que você é João Batista, eles dizem que você é Elias. E vocês, quem que dizem que eu sou? E aí Pedro vai lá e fala, você é o Messias. Aí Jesus fala, se você é o Messias, se você acha que eu sou o Messias, eu vou te falar o que o Messias vai fazer. O Messias vai morrer, vai ser espancado, vai ser humilhado, vai morrer e vai ressurgir. Aí o que Pedro faz? Pedro tira Jesus de lado e começa a repreender Jesus. Não, Jesus, não é assim, porque o Messias não pode ser assim. E o que Pedro recebe de Jesus? Fala assim, ó, sai, deixa eu ver se eu vejo aqui. Vai para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, né? Então é bem o que você está falando, né, Pitu? É aquele desejo de ter um rei e de repente Pedro deveria estar pensando, eu vou ser o quê? O VP, né? O VP de Human Resources, né? Então como é que eu vou já me acertar ali, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar analisar, Pitu, é por que Deus age assim? Por que Deus quer dar esse exemplo para a gente, né? Porque ele poderia ter resolvido de qualquer outra forma. Ele tinha o poder para resolver de qualquer outra forma, né? Então, fica difícil da gente, com a nossa natureza humana, entender por que a gente tem que primeiro sofrer, porque a gente tem que amar um ao outro, se doar, não é? Mas, se você não quer tentar filosofar por que isso acontece, olha só o exemplo de Jesus. Então, para mim, hoje, se Deus teve que fazer isso, por que eu não vou fazer? Exato. Não é? Então, você olha para a cruz e a cruz vai te aproximar de Jesus. Tem mais um texto que eu queria ler, que eu acho interessantíssimo, que é uma passagem de Pedro com Jesus, né? E ela está em João 13, a 6, que é a passagem do lava-pés, né? Lembrando que eu gosto sempre de lembrar que Jesus sabia que todas as coisas tinham sido dadas a ele. E ainda assim ele foi lá e lavou os pés dos discípulos, inclusive Judas, como você já disse no passado em outras lições. Então, olha aqui, ó. Chegou-se, talvez um pouquinho antes aqui, ó. Jesus sabia, João 13, 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então, Jesus já sabia tudo, conscientemente. Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos
enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aí vem a parte que eu quero que a gente destaque, Pitu. Chegou-se a Simão Pedro. Jesus chegou a Simão. Era a vez de Pedro receber o lava-pés. E aí Pedro disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde entenderá. Aí Pedro diz: não, nunca lavarás meus pés. Aí Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então veja, Pedro, esse é o recado que Jesus dá para mim e para você hoje. Se você e eu não deixarmos Jesus lavar os nossos pés hoje, não fisicamente, porque Jesus está no céu, mas através do Espírito, através da vulnerabilidade, através da gente deixar Jesus mostrar como ele foi servo e passar por essa situação. Se Jesus não lavar os nossos pés hoje, nós não temos parte com ele. Exatamente. Eu queria também só complementar mais uma coisa antes da gente terminar, que na época do Jardim do Éden, quando o Adão e Eva caíram, lembra que Deus teve que colocar um simbolismo para lembrar do pecado e as consequências do pecado. E lembra que eles tinham que, toda vez, matar uma ovelha, matar um cordeiro, fazer esse sacrifício. E desde aquela época, isso tinha um simbolismo. E a gente sabe hoje que esse simbolismo terminou com a morte de Jesus na cruz. E Isaías estava fazendo referência a tudo isso. E mesmo assim ficava, mas por quê? E a resposta é justamente o livro de Isaías acaba sendo também difícil, que ele dá essa resposta a essa pergunta difícil. Por que que Deus teve que sofrer por nós? Ele teve que sofrer por amor, porque era isso, né? O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer para que a gente seja salvo. E ele fez isso para alcançar a quem? Os incansáveis. Não, como é que fala? Incansáveis, exatamente. Nós somos os incansáveis, porque a gente está separado do Criador por causa do pecado. Tem aquela separação enorme, e com a morte, esse evento, a morte de Jesus na cruz, ele conseguiu, né, fazer essa ponte entre o Criador agora e o Salvador, e o pecador. E você vê, né, quando a gente diz que a lição fala que Deus fez o impensável, mas é impensável porque a gente não está olhando a história como você disse. Porque se você pensar bem, essa história de que viria um cordeirinho e que iria morrer por nós, e que isso aponta, isso já está acontecendo desde o Gênesis, como você mesmo disse. E se a gente fizer um avanço rapidinho, Caim e Abel, certo? Caim já decidiu rejeitar isso, né? E matou Abel. Torre de Babel, né? Se você olhar todos, e andando o povo de Israel, todos eles tiveram a escolha de aceitar o servo, Deus como servo, e rejeitaram, né? Então não é que isso foi impensável, eu acho que na verdade o jeito que Deus agiu foi intragável para nós, que a gente não quer isso, a gente quer que seja resolvido de uma maneira com poder e de uma maneira, entendeu, que seja, que demonstre que um rei tem poder enfim. Mas o ponto que eu queria deixar é que todos nós temos que deixar Jesus lavar os nossos pés a cada dia. A gente tem que meditar na cruz. A gente tem que consagrar nosso coração a cada dia, porque o nosso coração afastado de Deus, a gente começa a criar o nosso próprio reino, a gente começa a ser o nosso próprio rei, e a gente não tem a misericórdia de Deus se a gente não estiver conectado com ele, né? Eu queria que a gente terminasse com um convite aqui para todos nós, que a gente possa conhecer esse Messias, que a gente possa deixar ele lavar nossos pés e estudar cada dia sobre o seu amor. Pode-se estudar por séculos sobre o amor de Cristo, mas nunca conseguiremos compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca poderá bem revelar. Mas, ao estudarmos a Bíblia, que é o que estamos fazendo aqui, e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão mais e mais ao nosso entendimento. É exatamente o que a gente está fazendo, não é, Vitor? Semana passada a gente estava com aquela dificuldade, aí essa semana a gente persiste em oração, em estudo, aí Deus vai revelando. Semana que vem Deus vai revelar um pouquinho mais. Então, a nossa oração e nosso desejo para vocês aí em casa, e até para nós aqui, né, Vitor, é que a gente persista, continue estudando e pedindo o Espírito Santo para nos revelar as coisas, porque de pouquinho ele vai revelando. Agora, tem que ser à luz da cruz. Se você for estudar a Bíblia como um livro de história, se você for estudar a Bíblia para achar buracos aqui e ali, contradições, você vai achar, porque o inimigo quer que você se afaste da cruz. Então, o estudo da Bíblia, quando ele é olhado
aos olhos da cruz, aos olhos do servo sofredor. Ele dá vida em abundância, né? E essa é a nossa proposta aqui. Então, que Deus nos abençoe, que a gente continue firme estudando a Bíblia e que você aí em casa possa se juntar conosco semana que vem. Se você gostou dos nossos vídeos também, fique à vontade de compartilhar para ajudar o nosso ministério também. Pitu, você faz a oração para a gente, para fechar? Oremos. Poderoso Pai, muito obrigado por mais um estudo aqui entre amigos, estudando o livro de Isaías. Muito obrigado por nos abrir a mente a cada semana para entender um pouco mais sobre a Tua palavra e sobre o Teu plano de redenção para nós. Esteja com cada um, esteja com cada ouvinte e esteja conosco no restante desse dia, durante a semana. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.